Qual é a energia que faz você atrair dinheiro e prosperidade? Todo mundo sabe que dinheiro é energia, ou pelo menos muitos de nós já ouviu falar que dinheiro é igual à frequência, à energia que a gente vibra. Imagino que muitos que vão assistir esse vídeo já têm um pouquinho de noção de que o dinheiro não é uma coisa isolada da nossa frequência, da nossa energia, não é o acaso que a gente prospera. Mas se talvez você caiu aqui de paraquedas, eu preciso te dizer que dinheiro é igual a resultado da nossa frequência, da nossa energia. E eu vou explicar mais sobre isso, mas antes eu quero que você reflita sobre o que realmente faz alguém, você, eu, nós prosperarmos. No sentido de ter mais dinheiro, de ter mais possibilidades, de ter mais recursos para viver bem. De fato, quando eu falo que a energia do dinheiro, né, ou que o dinheiro tem uma energia que tem a ver com a nossa frequência, se você parar para observar, todas as vezes que você tem fé, que você confia, que você tá bem, que as coisas estão indo bem, você nem percebe. E quando você vê, o dinheiro flui, negócios fecham, clientes chegam, coisas boas acontecem. Por quê? Porque você está numa frequência em que você vibra na confiança, na autoestima, no amor próprio, na leveza, na fluidez. Você não tá com medo de ficar sem amanhã, você não tá com medo que algo ruim aconteça. Eu sei que às vezes esses momentos eles não são tão presentes. A gente tem momentos em que sentimos muita confiança, muita felicidade e momentos que nem tanto. Em outros a gente tá inseguro, tá com medo, tá com dúvida ou quer controlar como as coisas vão ser e aí acaba se mantendo aprisionado nesses medos e esses medos fazem você criar mais dessa realidade, ok? Partindo dessa percepção, dessa reflexão, o que faz com que a gente se mantenha muito confiante com a nossa frequência elevada e atraia dinheiro, prosperidade, coisas boas? Da mesma forma, o que faz a gente perder isso? Manter esse aprisionamento nos medos, na dúvida, na incerteza. Embora eu acredite que a incerteza não seja um caminho ruim, porque eu vejo que a incerteza e o desconhecido faz parte da vida. A gente não sabe tudo que vai acontecer com a gente o tempo todo. Mas a gente sabe que conforme a gente caminhar, que a gente seguir com os nossos planos, os caminhos vão se abrindo, as coisas vão acontecendo. Enfim, o que realmente faz com que você se mantenha por mais tempo confiante? E o que faz com que você dê os primeiros passos em direção a atrair mais prosperidade, mais dinheiro, mais possibilidades e consiga realmente acreditar em si mesmo, tendo certeza de que essa fé, essa confiança, ela vai te nutrir a ponto de você atrair as coisas boas da vida. E eu vejo que mesmo que você faça várias práticas, mesmo que você conheça muitas dinâmicas, mesmo que você faça afirmações positivas, mesmo que você tenha acesso a algumas informações que possam te ajudar com isso, tem um caminho que algumas pessoas estão presentes para isso e outras nem tanto, que é a primeira conexão com a fé que nós temos na vida, aqui na vida, neste plano, que é a nossa conexão com a nossa mãe. A primeira pessoa que teve fé em você foi a sua mãe. Como assim, Kátia? Se a minha mãe não me ama, se a minha mãe me rejeita, se a minha mãe foi embora, se a minha mãe partiu, se a minha mãe morreu, como é que ela vai ter fé em mim? Será que ela não tem fé em você? Pare e pensa um pouquinho. Quem é que te carregou 9 meses na barriga? Quem é que decidiu dizer sim para você? O primeiro grande sim para a vida foi a sua mãe. Ela escolheu te gerar durante 9 meses na barriga dela. Por quê? Porque ela tinha fé em você. Fé na pessoa que ela estava carregando dentro da barriga dela. Não importa o que aconteceu depois, nós já vamos falar disso. Mas o primeiro movimento mais importante em direção à fé e à confiança em nós mesmos tem a ver com a fé que a nossa mãe teve em nos dar a vida, em confiar que ela poderia nos dar tudo que ela podia na condição que ela tinha para que pudéssemos nascer. Sem conectar novamente com a mãe, sem criar uma relação saudável de você com você mesmo em relação à sua mãe, muito provavelmente você vai ter aquela sensação de que pode tudo, de que tem acesso a tudo, mas parece que nada é o suficiente. Você nunca se sente suficiente
suficiente na vida e nunca acredita que a vida está suficiente para você, porque você ainda está numa briga interna na relação que você tem com a sua mãe. Quem já me conhece há um tempo sabe, algumas pessoas têm o mesmo desafio que eu tinha quando eu comecei a ter esse olhar em relação aos meus pais, outros estão numa outra postura interna, mas no meu caso, quando eu comecei a estudar as constelações familiares e comecei a adentrar esse universo de uma forma muito profunda, tendo uma compreensão e uma clareza bem interna sobre a minha relação com os meus pais, eu me deparei tendo uma relação muito desafiadora com a minha mãe. No sentido de que eu sempre me dei muito bem com a minha mãe. Nós sempre tivemos uma relação de mãe e filha muito conectadas. Eu lembro até que quando eu era criança, adolescente, principalmente na adolescência, eu lembro mais disso. Eu ia pra escola e às vezes eu tinha vontade de comer algo, porque eu sempre estudei de manhã. Quando eu chegava em casa, minha mãe tinha feito exatamente o que eu queria comer. E a gente nem tinha se falado sobre o que seria o almoço naquele dia. Então nós tínhamos uma conexão muito forte. A gente sempre teve uma relação quase de amigas, não só de mãe e filha. Depois eu fui descobrir que essa relação de amizade muito profunda era altamente prejudicial pra mim. E talvez você esteja me escutando agora e bugue, né? Meu Deus, Kátia, mas se eu me der muito bem com a minha mãe, então é ruim pra mim? Depende. Porque muitas vezes essa conexão muito forte com a mãe faz você se tornar uma grande salvadora, um grande salvador da sua mãe. No sentido de que você não aceita o destino difícil da sua mãe, de que você quer ajudá-la de uma maneira que muitas vezes você não pode, porque não está na sua mão dar essa ajuda para ela. Você se coloca como mãe da mãe ou pai da mãe e não apenas filho, aceitando e concordando com o destino dela. E era o que acontecia comigo. Eu tinha uma grande dificuldade inconsciente, porque esse movimento ele é por amor e de maneira muito inconsciente. Eu tinha uma relação com a minha mãe de querer ser a mãe dela. Eu querer resolver todos os problemas dela. E muitas vezes eu comprei briga com muita gente. Eu me dei muito mal na vida, na minha adolescência, no início da minha vida adulta. As coisas não fluíam para mim. Minha vida era totalmente travada no profissional, no financeiro. Eu não tinha vida. Literalmente eu não tinha vida. Porque eu escolhi inconscientemente, sem ter clareza do que eu estou conversando aqui com você, de que eu estava nesse papel, nesse lugar de salvar a mãe, de resolver as dores da mãe. Só que a nossa mãe, assim como o nosso pai, nesse vídeo eu vou focar em falar da mãe, mas a gente vai fazer um vídeo na sequência aqui só falando da energia do pai também. Eu lembro que em casa, conforme eu fui ficando adolescente, adulta, fui trabalhar, fui ter a minha vida, eu continuava ajudando a minha mãe em casa como se eu fosse a mãe dela. E a minha mãe, por incrível que pareça, ela é pequenininha, ela é magrinha, miudinha, e eu sempre fui maior. Conforme eu fui ficando adolescente, adulta, eu fui ficando maior que ela, inclusive. E isso foi me colocando numa postura de grande diante dela. E a minha mãe passou por muito perrengue na vida. Se separou quando eu era criança, sofreu muito preconceito, as pessoas viravam a cara pra ela porque ela era separada com uma filha pequena pra criar. A família dela também teve uma grande dificuldade de aceitar a decisão dela. Ao mesmo tempo, ela era uma gigante por ter tomado decisões e ter feito escolhas na vida que as mulheres naquela época não faziam. Só que o meu olhar perante ela é de ver ela pequena, indefesa, sem ter condição de resolver as suas próprias dores. Quando eu entrei nesse universo, comecei a fazer os meus movimentos, eu comecei a enxergar a gigante que é a minha mãe. E eu comecei a ver o poder que ela tinha de resolver a própria vida. E nesse momento em que eu fui mudando a minha postura em relação a ela, eu vi que ela dava conta. E ela dando conta fez com que a gente se desapegasse, no sentido de que ela tinha a força dela e eu comecei a tomar a minha própria força. E com isso eu comecei a prosperar de uma maneira que eu nem imaginava, gente. E foi tão leve e tão automático o processo que quando eu me dei por conta, a minha vida estava fluindo de uma maneira completamente diferente. Por um olhar diferente também. Por eu ver a minha mãe como grande. Só que só eu dizer pra você que você precisa ver a sua mãe como grande não é o suficiente, porque esse movimento não é racional. Você pegar os conceitos que eu estou te falando aqui e não fazer um movimento mais profundo, interno, em termos de sentimento, em termos de coração, não vai mudar a sua vida. Então, eu recomendo que se você precisa ter um olhar diferente em relação à sua mãe, se hoje a sua relação interna com a sua mãe não está saudável, ou porque você se coloca como salvador, ou porque você está em conflito com a sua mãe, faça algum movimento. Eu tenho as sessões terapêuticas onde a gente vai fazer esse movimento. 99% dos casos que eu atendo, ou mais, até quase 100% dos casos que eu atendo, a gente faz esse movimento em relação ao sistema, em relação a olhar profundamente qual é a sua postura diante da vida e
qual é a sua postura em relação aos seus pais. Por quê? Porque como você está agindo perante a vida e como a vida está acontecendo para você, está diretamente relacionada à sua relação inicial aqui, que é com os seus pais, que é com quem te deu a vida. Hoje o nosso olhar e o nosso foco é na mãe, o próximo vídeo eu vou falar do pai, mas o que eu quero que você perceba é que existem muitos movimentos que precisam ser feitos em relação a tudo isso, para que você abra o fluxo da prosperidade. Então não adianta nada você saber milhares de exercícios, você querer reprogramar crença, você querer fazer tudo isso de maneira mental, racional. Não vai funcionar. Ou funciona por um tempo, mas não se sustenta. Porque você precisa resgatar algo e que muitas vezes eu nem vou citar aqui, porque cada história é única. Eu não sei qual é a sua história. Então o ideal seria você fazer um atendimento terapêutico, faça um atendimento, umas sessões comigo, e a gente vai conseguir olhar para coisas que são essenciais para que você alinhe a sua energia de maneira que você eleve a sua frequência e, principalmente, você consiga ter fé e confiança na pessoa mais importante da sua vida, consiga se priorizar. Você sabe qual é a pessoa mais importante da sua vida, né? Você. Depois vem filho, depois vem marido, esposa e outras pessoas da família. Mas a pessoa mais importante da sua vida é você. Só que às vezes a gente tá numa postura em que a gente não concorda com o destino dos nossos pais, em especial da mãe, porque a nossa primeira relação na vida é com a mãe dentro da barriga dela. Depois a gente conhece o pai de verdade, né? Quando a gente nasce e tem contato ou não, porque às vezes o pai também está distante, indisponível, e isso também é importante de olhar. Mas de fato a gente precisa fazer esse primeiro grande resgate interno, que é com a mãe. Se você hoje vive um conflito com a mãe e você não teve uma relação legal com ela, como eu tive, talvez a sua postura seja de revolta, de indignação, de não aceitação da sua relação com ela. Há tempos atrás eu fiz um atendimento com uma cliente que foi muito interessante o movimento dela. Ela tinha um conflito muito grande com a mãe, principalmente com a mãe, mas com o pai também, porque ela tinha a sensação de que a mãe abandonava os filhos porque ela acompanhava o pai no trabalho do pai. Então os filhos ficavam com parentes ou com alguém que cuidava deles e a mãe ia junto com o pai para projetos e trabalhos que esse pai desenvolvia fora da cidade. Então ela tinha uma revolta gigante com a mãe, porque ela tinha a sensação de que a mãe trabalhava muito ou que estava longe ou que não dava atenção para os filhos. Quando fomos para o movimento dela, uma das perguntas que veio foi: por que você acha que a sua mãe ficou ausente? E lá na essência, lá no fundo, ela sabia que não era por falta de amor dessa mãe, era por amor aos filhos que a mãe fazia isso. Por quê? Porque esta mãe passou tanta dificuldade na vida, foi tão difícil e tão miserável a vida dessa mãe, que ela ia trabalhar, que ela ia se esforçar para poder dar uma qualidade de vida para os filhos. E aí eu falei para ela: hoje você passa o perrengue que a sua mãe passou lá atrás? Não, Kátia, de forma nenhuma. Eu pude estudar, eu casei com uma pessoa que tem condição de bancar uma vida boa para nós, eu consigo dar atenção para os meus filhos hoje e eu consigo ter uma condição de vida muito melhor que a minha mãe. O simples fato de você olhar para esta mãe com outro olhar, percebendo que ela também tem as dores dela, que ela também sofreu e que ela tentou fazer diferente porque ela acreditava que dessa forma ela poderia te dar uma condição de vida melhor, muda tudo, gente. Às vezes é só você ter essa mudança interna na forma como você enxerga a realidade que a sua mãe viveu e o que ela pôde te dar. Um outro movimento importante é a gente deixar morrer aquela mãe perfeita que a gente sempre quis ter. Essa mãe perfeita nunca vai existir na vida de ninguém, porque ninguém é perfeito. E quando você cobra, quando você tá lá reivindicando que esta mãe precisa ou precisava ter sido diferente, você tá onde? Você tá lá naquele passado que não volta mais. E é preciso desapegar disso e aceitar a mãe real que você tem, com todos os defeitos que ela tem, mas também com todas as qualidades que ela tem. O que será que você carrega de tão incrível que essa mãe carrega também? Eu descobri dentro de mim algo que a minha mãe me ensinou, mas ela nunca me disse, ela nunca me mostrou racionalmente. Foi nas atitudes dela, foi no jeito que ela viveu que ela me ensinou a ser uma pessoa altamente dedicada, comprometida. Hoje mesmo meu marido tá me falando: nossa, se tem alguém que é um exemplo pra mim de dedicação, Kátia, é tu. Tu é o meu maior exemplo de dedicação, porque tu nunca desiste. Tu já passou por tudo e já poder ter desistido de muita coisa na tua vida. A gente tava batendo um papo falando disso, né, de coisas boas que cada um tem, e ele começou a falar isso pra mim. E eu sei que isso vem da minha mãe, porque a minha mãe teve todos os motivos, inclusive, pra tirar a própria vida, gente. Minha mãe passou por momentos terríveis. Ela foi, de certa maneira, um pouco excluída, rejeitada pelos meus
meus avós, porque eles estavam numa condição de vida muito difícil na época que a minha mãe nasceu. Ela até brinca que a minha tia, que é a irmã mais velha, uma das irmãs mais velhas, foi a que criou ela. Então ela passou por perrengues muito grandes na vida. E eu, internamente, ouvindo essas histórias quando criança, comecei a tomar esse lugar de querer ser mãe da mãe. Então, mãe, se você não teve mãe, eu vou ser sua mãe. Só que é um movimento muito inconsciente. Minha mãe teve mãe. Eu tive que acolher e aceitar no meu coração a disponibilidade da minha avó. Olha que movimento que eu tive que fazer. Eu tive que olhar para minha avó como mãe da minha mãe. Ei, vó, você foi mãe da minha mãe, sim. Você deu a vida para ela e fez o que pôde na condição que tinha. E quando eu aceitei no meu coração tudo isso, e quando eu concordei com o destino da minha mãe, a nossa relação começou a ficar mais leve. Eu não precisei mais ajudar a minha mãe em nada, inclusive nem financeiramente. A minha mãe hoje é um exemplo para mim de disposição, de vontade. Minha mãe tem 64. Ela faz 64 anos esse ano. Eu sei que ela é jovem ainda, mas eu vejo pessoas com a idade dela com muito mais dificuldade. Meu pai não é tão mais velho que ela e ele tá bem mais acabadão que ela, bem mais sedentário do que ela. Meu pai tem 68, eu acho, 67, 68. E ele tá bem mais sedentário, tendo muito mais dificuldades na saúde, inclusive, do que a minha mãe. Minha mãe nunca teve um problema sério de saúde, a não ser umas gripezinhas. E ela fuma ainda, gente. Ela é fumante. Eu sei que no futuro ela vai sofrer consequências disso, não tem como se eximir, mas perto da condição de vida que ela teve, ela tá muito bem. E tudo isso aconteceu porque eu comecei a enxergar também a minha mãe com outro olhar e tomar dela coisas boas que ela carrega para que eu também pudesse me fortalecer. Você não pode e não tem como dar força para os seus pais. Isso não acontece. É o contrário. Você toma força, porque eles nasceram primeiro, vieram primeiro e pela lei da ordem, da hierarquia, eles são maiores, portanto mais fortes do que você. Mesmo que estejam em condições frágeis. Aqui tá a grande sacada. Às vezes seus pais estão mais velhos, mais idosos, mais frágeis, mas eles nunca deixarão de ser seus pais. Eu sei que na velhice dos meus pais eu vou precisar cuidar deles, eu vou precisar dar assistência para eles, mas vai ser muito mais leve se eu estiver fazendo isso do meu lugar de filha, de pequena perante a vida, porque quem me deu a vida foi eles, não fui eu que dei a vida para eles. E essa postura, esse olhar de tudo que eu tô te trazendo aqui é o que faz a gente prosperar. Muitas vezes a vida tá travada, o financeiro tá travado, porque a gente não consegue ter esse olhar maduro, profundo em relação aos nossos pais, especialmente a mãe. Por quê? Energia de mãe é energia de prosperidade justamente porque a nossa relação com ela é de fertilidade, né? No sentido de que a mãe nos sustentou, nos nutriu durante 9 meses na barriga. Em alguns casos ela continuou dando essa nutrição depois, em outros não, e tá tudo bem. Mas a figura da mãe, da mulher, seja de uma pessoa que você foi cuidada, ou seja da mãe biológica ou mãe adotiva, é a figura que nos dá o sustento. Então a relação com a mãe, ela tem que criar uma conexão de maneira que eu me sinta dentro de mim sustentável, nutrida pelo amor que foi possível chegar. Em todas as histórias existe amor, às vezes falta, às vezes excesso e dificilmente o equilíbrio, tá? Em todas as relações é muito difícil ver uma relação com equilíbrio, até mesmo para quem se dá bem com a mãe, que é o meu caso. O se dar bem, às vezes, é mais perigoso do que o conflito, porque o conflito tá evidente, é mais fácil de tratar. Quando se dá muito bem, às vezes a pessoa tá numa ilusão completa em relação ao relacionamento que ela tem com os pais. E às vezes é mais difícil, porque a pessoa tá mais resistente em olhar para o que precisa ser olhado. Então, a dica que fica é, perceba que quando você está numa relação saudável, internamente, concordando com o seu destino e com o destino da mãe, você abre o fluxo da prosperidade. E essa energia faz você atrair mais dinheiro, mais recurso, mais oportunidades. E geralmente o que a gente precisa nem é do dinheiro, é das oportunidades. É ver as portas se abrindo na nossa vida. Quando essas portas estão fechadas, é porque você se fechou na sua relação com a mãe. E nem é de você com a mãe, simplesmente. É de você em relação a você com a parte da mãe que você carrega. Porque, indiscutivelmente, você é metade mãe, metade pai. Se eu brigo com isso, eu tô brigando comigo o tempo inteiro. Quando eu me associo, me alinho, me reconecto com a parte boa que eu carrego, mas também acolho a parte não tão boa, eu me sinto inteiro na vida. Estando inteiro para a vida, eu frutifico. Eu consigo ter confiança para criar os meus projetos, colocar os meus projetos em ação. Eu dou vida para as coisas que chegam para mim. Por quê? Porque a mãe nos deu a vida. Então a relação com a mãe é a relação que nos dá
vida. Quando as coisas morrem facilmente na minha vida, eu tenho ideia, morre. Eu tenho projeto, morre. Eu tenho vontade, morre. E, inclusive, isso tem a ver com suicídio também, tá? Eu já atendi casos de pessoas que estavam pensando ou já pensaram muitas vezes em cometer suicídio porque a relação com a mãe estava em conflito. Ou por causa dessa questão de querer salvar a mãe. Não suportava ver a dor da mãe, então preferia morrer aos poucos ou até mesmo cometer algum ato contra a própria vida porque não suporta ver a dor da mãe. Ou porque alguém no sistema já passou por isso, ou já se suicidou, enfim. Aí tem todo um resgate, que cada história é única e precisa ser olhada com muito cuidado e muito carinho. Uma outra coisa que eu quero dizer, não tem como falar de tudo isso que eu trouxe aqui sem citar as constelações. Que pra mim, quando eu comecei a estudar lá em 2019, que foi quando eu comecei a focar muito no estudo das constelações, comecei a ler os livros do Bert, comecei a ter uma compreensão muito profunda dos movimentos, eu vi que tem pessoas que demonizam as constelações. Tem pessoas que simplesmente não querem ouvir falar. Claro que, nesse contexto, algumas tiveram experiências ruins com profissionais não tão legais, né? Infelizmente, isso tem em qualquer área, em qualquer técnica, em qualquer prática, em qualquer profissão, tem profissionais que levam a sério, fazem um trabalho sério, e profissionais que não, infelizmente. O que eu vejo que foi o que me encantou, o que me fez me apaixonar pelas constelações, é ter esse olhar de reconexão com a gente mesmo. Porque não dá pra gente simplesmente se anular de que a gente tem pai, mãe e uma relação com o nosso sistema familiar. Um outro caso que eu atendi recentemente foi de uma cliente que foi adotada e que a mãe adotiva até conheceu a mãe, mas o pai ninguém conhece. E ela foi adotada no hospital mesmo, antes mesmo de sair do hospital, os pais adotivos já adotaram. E ela veio com algumas questões pra gente trabalhar. E quando fomos para campo, o que surgiu foi um movimento de reconexão com os pais biológicos. Então, embora você às vezes tenha passado por situações assim, né, de adoção, nem conheça os pais biológicos, o que precisa fazer é um movimento de reconexão com esses pais que te deram a vida. Mesmo você tendo uma relação legal com os pais adotivos, quem te deu a vida não foram esses pais adotivos, foram os pais biológicos. Então, é necessário fazer alguns movimentos para quem foi adotado, para que você reconecte, mesmo que você não tenha conhecido. Eu tenho alguns casos de adoção em que a gente faz esse movimento de reconexão e a vida dessas pessoas se transforma de uma maneira linda, emocionante. Só de lembrar, meu olho enche de lágrima, porque é lindo de ver essa reconexão. E eu vejo isso praticamente todos os dias nos meus atendimentos. Na primeira sessão, geralmente eu constelo para fazer esse resgate, porque para mim as constelações abriram caminhos, principalmente em relação à minha prosperidade, que nenhuma outra prática abriu, porque eu não sabia que eu tinha que fazer esses movimentos. Eu não sabia que eu tinha que reconectar com a minha força a partir da força dos meus pais. E no próximo vídeo eu vou falar sobre essa reconexão com o pai e o que ele representa na nossa vida. Mas o primeiro movimento que a gente precisa fazer é com a mãe, porque ela que nos deu a vida. O primeiro sim veio dela, depois é o do pai, mesmo que esse pai tenha ficado distante. E aí merece ter um vídeo só falando dessa reconexão com o pai também, porque tem muita coisa em relação ao pai que a gente pode falar. E geralmente, quando a gente faz esse movimento em direção à mãe, a mãe nos dá autorização para chegar no pai. Porque o primeiro movimento é com ela, depois é com o pai. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de olhar para o pai porque a gente está em conflito na relação entre o pai e a mãe. Só que essa briga entre pai e mãe não é da sua conta, é deles. É uma relação que eles precisam resolver entre eles. Você não tem que se meter em briga de pai e mãe, porque você é só filho, só filha. Isso também eu tive que aprender, porque os meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos e foi um movimento que eu precisei fazer também, porque eu brigava com o meu pai, entre aspas, por conta do sofrimento da minha mãe. Só que eu não tinha nada a ver com essa história, porque ele é meu pai e merecia que eu olhasse para ele como pai, não como marido da minha mãe. Porque marido da minha mãe é ela. Eu não sou esposa do meu pai, eu sou filha. E às vezes a gente precisa olhar para isso também, para que a gente possa se reconectar, voltar para dentro e realmente sentir o quanto vale a pena viver. E quando a gente realmente sente que vale a pena viver e a gente está inteiro na vida, essa é a maior maneira de agradecer a vida que os nossos pais nos deram. É estar inteiro, conectando com os nossos projetos, colocando eles para o mundo, vivendo, sendo feliz. Essa é a melhor maneira de agradecer. Cuidar deles, estar em função deles, não é a melhor forma de agradecer, não. Só quando eles realmente necessitam. Aí sim. Mas mesmo assim, do nosso lugar de filho, de pequeno, resgatando e olhando para os nossos pais, para a grandeza da vida que eles nos deram, né? E para a grandeza da vida que veio deles para nós. E aí, se você se identificou com algo, ou se você sente que algo precisa ser trabalhado, olhado com profundidade, aqui embaixo vai ter os nossos contatos. Fale com a minha equipe, vamos fazer o seu movimento, aproveitar
que talvez o que eu falei aqui mexeu com alguns pontos que precisam ser olhados. Não espere muito. Vamos fazer esse movimento o quanto antes, para que você esteja inteiro para a vida também e possa fazer os seus movimentos em direção àquilo que faz sentido para o seu momento. Beijo no coração. Se gostou, compartilha. Até a próxima. Tchau, tchau.